Olá, alunos, tudo bem? Vamos lá para mais uma semana de aula, mais um conteúdo. Vamos com fé que tá acabando, gente, tá? Hoje o nosso assunto vai ser trocas de calor. Então hoje a gente vai aprender como que ocorre, né? A parte mais matemática mesmo das trocas de calor. Então o que a gente já aprendeu? A gente já aprendeu que os corpos, quando eles estão próximos e há diferença de temperatura entre eles, vai ocorrer as trocas de calor, certo? Então, se eu tenho lá dois corpos com temperaturas diferentes, um vai trocar calor com o outro. Esse calor, ele é uma forma de energia que é transferida de forma natural do corpo mais quente para o corpo mais frio. A gente não precisa interferir nesse processo, ele vai ocorrer naturalmente. O corpo mais quente vai ceder calor para o corpo mais frio. Essa troca, essa passagem do calor de um corpo para o outro, ela pode ocorrer de três formas que a gente já aprendeu, que é por condução, que ela vai ocorrer nos sólidos, por convecção, que vai ocorrer nos fluidos, e por irradiação, que ela consegue acontecer até mesmo no vácuo, porque é através de ondas eletromagnéticas, né? Emissão de ondas eletromagnéticas. Todo o corpo emite ondas eletromagnéticas, proporcional à temperatura dele. Quando a gente vai no mercado, eles fazem a leitura com aquele termômetro, assim, tipo de pistolinha, ele está fazendo a leitura da nossa emissão de radiação. Então, ele consegue emitir qual é a nossa radiação. E dependendo da leitura, né, dependendo da nossa temperatura, é uma radiação que a gente emite. Então, se você tiver com febre, você vai emitir um outro tipo de radiação e o aparelhinho lá vai detectar. Muito bem. Hoje, então, a gente vai tratar da forma mais matemática das trocas de calor. Nós vamos fazer mais cálculos brutos mesmo sobre as trocas de calor. O que acontece? O que a gente tem que entender sobre as trocas de calor? A maioria dos nossos exercícios, ele vai considerar, primeiro de tudo, um sistema isolado. O que é um sistema isolado? Que as trocas de calor vão ficar somente ali dentro daquele ambiente, somente entre aqueles corpos que estão envolvidos. Não vai haver troca de calor com o ambiente. Então, a gente vai considerar todos os sistemas isolados, com trocas de calor apenas entre os corpos que estão envolvidos naquela situação. Não vai haver dissipação de calor para o ambiente. Então, se o sistema é isolado e não tem dissipação de calor para o ambiente, o que eu consigo entender disso? Que todo o calor que um corpo vai perder, o outro corpo vai receber. E não vai sobrar calor nesse sistema aí. Então, todo calor que um corpo cede, o outro recebe e pronto, zera o calor, né? Não fica nada sobrando, vamos dizer assim. Isso é um exemplo de conservação de energia, não é? Sistemas conservativos, a energia ela é toda transformada, né? Não tem sobra de energia, não tem dissipação. É o mesmo caso aqui. Todo o calor fornecido por um corpo, o outro vai receber. Então, vai ter uma sobra igual a zero, né? Um sistema conservativo. O calor vai se conservar entre esses corpos. Muito bem, então o primeiro princípio que a gente tem que aprender aqui é isso aqui, ó. Que o calor total no sistema fechado é igual a zero, ok? Então, o que nós temos aqui, ó? Corpos com temperaturas diferentes trocam calor entre si. Em sistemas isolados, o que um cede, o outro recebe. Então, o calor total trocado é igual a zero, certo? Para a gente entender melhor, vamos fazer um exemplo sobre isso. Nós temos aqui, para tomar um banho morno, Joana mistura 100 litros de água a 10 graus Celsius com 80 litros de água a 90 graus Celsius. Qual será a temperatura final da água para o banho? Então aí, gente, vocês viram que a gente tem duas porções de água, uma mais quente e uma mais fria. Uma 90 graus, uma 10 graus e uma 90 graus. Quando a gente misturar essas águas, a que está mais quente vai ceder calor para a que está mais fria. Até que momento? Até quando que essa troca de calor acontece? Lembra das aulas passadas? Acontece até o momento em que atinge o equilíbrio térmico. Chegou na mesma temperatura, vai parar as trocas de calor, porque daí tá tudo na mesma temperatura, ninguém precisa aquecer ninguém, então as trocas de calor param. O
exercício, ele quer saber justamente isso. Qual é a temperatura do equilíbrio térmico? Qual que vai ser a temperatura que a água vai ficar se eu misturar água a 10 graus com água a 90 graus? Qual que vai ser o equilíbrio térmico, certo? Qual vai ser a temperatura de equilíbrio? Muito bem, então o que eu sei? Eu sei que o calor que um cede e o outro recebe, no final das contas tem que ser igual a zero, ok? Então vamos lá, vamos escrever isso. O calor que um cede, o primeiro calor, né? Um tá cedendo calor, então eu tenho dois calores envolvidos aqui. Um cedido e um recebido. Então eu tenho o calor que uma cede, mais o calor que a outra recebe. Então eu tenho duas porções de água, um calor para cada uma, certo? Tudo isso aqui tem que ser igual a zero, ok? Deixa eu fazer conta com o canetão, que eu acho que isso aqui não tá dando pra ver. Muito bem. Nessa mistura, nada vai mudar de fase, não é? Tudo vai ficar ali na mesma fase, não vai ter troca de fase, ok? Eu vou misturar água a 90 graus com um pouco de água mais fria, então nada vai congelar e nada vai evaporar. Então esses dois calores aqui que estão envolvidos são calor do tipo sensível. Os dois calores são do tipo sensível. É calor que só vai alterar a temperatura dessas porções de água. Então vamos escrever o que isso significa. Então o Q1 significa massa, calor específico, vezes ΔT. Isso aqui é para a primeira porção de água. Mas o segundo calor é o quê? Calor sensível também. Muito bem. Essa aqui é para a segunda porção de água. Agora a gente vai substituir o que a gente conhece. A massa, gente, para a água é a única substância que a quantidade de litros coincide com quilos, certo? Porque a densidade da água é igual a 1. Então, se eu tenho 1 litro de água, é a mesma coisa que eu tiver 1 quilo de água. Então, eu posso fazer essa comparação. Então, se eu tenho 100 litros de água, eu posso dizer que eu tenho 100 quilos de água, certo? Só que agora vocês estão vendo que eu estou tratando em quilo. Então, o calor específico da água, que antes a gente usava como 1 caloria por grau Celsius, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar uma transformadinha nesse número. Ó, se eu preciso de 1 caloria para cada grama, quantas calorias eu vou precisar para 1 quilo? 1 quilo tem quantas gramas? Tem 1000 gramas. Então, eu vou precisar de 1000 calorias por grau Celsius. Então, eu posso reescrever o calor específico dessa forma também. Eu posso escrever o calor específico em função do quilo e não em função das gramas, certo? Então, o calor específico da água escrito em quilos, ele vale 1000. Por quê? Porque eu tenho 1000 gramas em 1 quilo. Se vai 1 caloria para cada grama, e eu tenho 1000 gramas, então eu tenho 1000 calorias, certo? Muito bem, então vamos substituir aqui, ó. Calor específico da água, agora eu vou usar o valor de 1000. Esse ΔT, gente, eu vou abrir esse ΔT. Porque o que é esse delta? Lembram? Todo delta é calculado do mesmo jeito. É o fim menos o início. A temperatura final dessa mistura é justamente o que eu estou querendo calcular. Eu preciso descobrir qual é a temperatura final. Então, vou escrever aqui, ó. Temperatura final menos a inicial. Qual é a temperatura inicial da primeira porção de água? Então, ó, os 100 litros de água a 10 graus. Então, a primeira porção estava a 10 graus. Ok? Muito bem. Agora, vamos escrever a segunda parte aqui da nossa conta. A segunda parte é a outra porção. Quantos litros tinha a outra porção? 80 litros. Então, vamos escrever aqui. 80 litros equivalem a 80 quilos. O calor específico é 1000. Acho que não vai caber, gente. Espera aí, vamos escrever de novo. 100 vezes 1000 df os 10 mais. Então, vamos lá. A massa,
80 litros equivale a 80 quilos. O calor específico é 1000. E o ΔT novamente aparece ali. O ΔT, o que é? É a temperatura final menos a inicial. A final, gente, ela é a mesma para as duas porções de água, não é? Porque eles vão chegar no equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando tudo está na mesma temperatura. Então, a porção mais fria e a porção mais quente, no final, elas vão ter a mesma temperatura. Então, esse TF, ele vale para as duas contas, para as duas partes da conta, certo? Menos a temperatura inicial, quanto que era? 90. Tudo isso igual a 0. Beleza? Vamos fazer as nossas multiplicações agora. Vamos multiplicar primeiro o que está fora aqui do parênteses. Então, 100 vezes 1000 vai dar 100.000. TF menos 10. Mais 80 vezes 1000, 80.000. TF menos 90. Ok? Agora, vamos multiplicar chuveirinho, né, gente? Aqui tem que fazer a multiplicação assim, ó, distributiva, ó. Multiplica aqui e daí multiplica lá, certo? A mesma coisa aqui, ó. Multiplica aqui, depois multiplica lá, beleza? Então, vamos lá. 100.000 vezes TF vai dar 100.000 TF. 100.000 vezes 10 vai dar 1 milhão. Mais com menos, né? Menos. Ai, tá muito grande esses números. Vamos fazer aqui, gente, que aqui acho que tá mais tranquilo. Então, vamos lá. 100.000 vezes TF. 100.000 TF. Mais com menos é menos. 100.000 vezes 10. 1 milhão. Mais 80.000 vezes TF. Vou fazer aqui, ó. 80.000 TF. Mais com menos é menos. 80.000 vezes 90 vai dar 7.200.000. Tudo isso igual a 0. Beleza, gente? Agora, vamos juntar o que a gente pode aqui, ó. Junta o que tem letra com o que tem letra. E o que não tem com o que não tem. Então, 100.000 TF com 80.000 TF vai dar 180.000 TF. Devo 1 milhão e devo 7.200.000? Devo 8.200.000. Tudo isso igual a 0, certo? Esse número aqui, a gente pode passar ele para o outro lado. Então, se ele é menos, passa para o outro lado mais. Ótimo. E agora, esse que está multiplicando, a gente passa dividindo. Muito bem, vamos fazer essa divisão? Isso aqui vai dar aproximadamente 45 graus e meio. Pronto, 45 graus Celsius e meio. Então, a temperatura do banho dela vai ser morna, né? Mais para quentinho, né? 45 graus e meio vai ser a temperatura final de equilíbrio entre essas duas porções de água ali. Certo, gente? Tranquilo? Deu para entender? Vou fazer mais um exemplo e já volto aqui com o vídeo, tá?